Ah, agora sim. Acho que estamos ao vivo. É isso aí. Acho que a internet está funcionando direitinho. Vamos lá. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para todos. Boa noite. Tudo bem? Noite de Dia dos Namorados. 12 de junho, né? Muitas pessoas tiram um momento de folga, um momento de ficar a dois ou um momento de reflexão, né? E aí eu convidei esse cara aqui pra estar comigo aqui pra fazer essa reflexão aí junto com vocês aí. E a minha ideia era gravar um vídeo e trazer o vídeo pra vocês. Apenas eu ia gravar esse vídeo, né? E aí eu pensei hoje, não, que tal a gente fazer ao vivo, conversando com vocês? E fazer essa troca de ideias, digamos assim, esse bate-papo. E aí convidei ele pra estar aqui junto comigo, né, para ser mais descontraído, digamos assim, esse tema, que é então o Dia dos Namorados, que é esses relacionamentos, né, que para alguns é tranquilo esse tema, mas na maioria das pessoas sempre tem alguma coisa, né? Tem um desafio como filhos, como nós temos 2 filhos, acaba, não vou dizer que é um atrapalho, mas é um, como é que eu posso, é uma mudança na rotina, porque muitos não têm com quem, digamos, Não tem rede de apoio, né? não tem um apoio para a gente poder ter, digamos, até tem apoio, mas digamos, os avós, os tios, mas se moram perto e tem essa possibilidade de ficar com os filhos para você poder aproveitar com a namorada, com a noiva, com a esposa, beleza, mas no nosso caso não temos isso, né? Então a gente tem que fazer do jeito que dá. Mas a gente já tá junto já faz algum bom tempo, né? Já são mais de 12 anos. Então tem muita coisa que já aconteceu aí nesse caminho, nesse caminhar, né? Mas desde o início a gente faz né? A gente puxa lá atrás como era no começo, como é que tá agora. E aí a gente percebe quantos aprendizados, como cada ano muda, como a gente muda, como a gente mudou do início do relacionamento para agora, como a gente vai mudando de atitudes no meio desse caminho. E é isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês. É sobre isso, é sobre as pessoas mudarem e a gente não está pronto, não está preparado para isso. A gente não se prepara nem para as nossas mudanças, quem dirá ver quem está do nosso lado mudando. E isso pode ser, ou até de botar assim bem drasticamente, isso é muitas vezes os fins dos relacionamentos. Isso é os fins que estão vindo, às vezes numa enxurrada, né? Que tem muita gente se terminando no relacionamento por causa disso. Porque quando a gente muda de ideia, quando a gente muda de opinião, a gente tá escolhendo fazer isso. Mas quando a gente vê alguém que a gente gosta fazendo alguma mudança, assusta. E aí que eu te pergunto, você está preparado para isso? Porque nem sempre a gente está preparado para quando o outro muda. E não quer dizer que o outro deixou de gostar da gente porque mudou, mas sim quer dizer que a gente vai precisar olhar para essa pessoa diferente, nova, né? Ou vendo que ela mudou, né? Entendendo isso no outro. E isso a gente passou, né? Se a gente vai olhar para nossa história, a gente passou por muitas mudanças, né? Não só mudança. Reinventar. Não só mudança individual, mas a mudança como casal também. Tanto que nem você falou, né? A mudança do casal, né? Do namoro para pais, por exemplo, né? Que já muda tudo, muda a rotina, mas não só a rotina, muda tudo, muda a forma de ver, a forma de conversar, o tempo, né? A disponibilidade um do outro muda. E aí, se a pessoa ainda não estava nem programando filhos, é mais complicado ainda. Porque o desafio aumenta. Porque daí, será que a pessoa está preparada para ter esse relacionamento pós-filhos, né? E a gente vê muitas pessoas que terminam depois de ter filhos por causa disso. Porque aí que a pessoa se conhece, porque as pessoas começam
a estar mais cansadas, eu diria, né? Eu acho que essa é uma das principais coisas, assim, mais cansadas. E aí não tem o tempo de namorar, não tem a vontade por causa do cansaço, às vezes, de estar junto, de estar dedicando-se a esse relacionamento. E aí tem uma coisa que eu acho que é bem importante. Às vezes uma pessoa não está disposta a fazer essas trocas. Sabe quando a pessoa não está disposta porque só quer receber do outro? Né? Quando a pessoa, às vezes, mas o outro não me ama, o outro não cuida de mim, o outro não me dá atenção, o outro não falou que me ama. Às vezes a pessoa está tão cansada, às vezes, da rotina do dia a dia, das coisas que estão acontecendo, e aí nem para pensar exatamente no que estão vivendo. Mas, por exemplo, a data agora, né, de 12 de junho, Dia dos Namorados, se a pessoa não falou que te ama, pronto. Já deu briga. Não me ama. Tem alguma coisa, né? Então, isso é bem bacana a gente olhar. Porque, às vezes, não tem nada a ver com isso. Às vezes, é a rotina que está agitada. Às vezes, é o estresse do dia a dia, as preocupações além desse dia. Porque eu vi hoje muitas postagens, sim, sobre Dia dos Namorados, mas eu vi uma postagem que me chamou a atenção, que fala que é uma coisa muito importante para todo mundo, que é essa data de hoje, toda romântica, toda, né, cheia de coraçõezinhos pelas redes sociais, pelas vitrines das cidades, mas ela é uma data comercial, né? Ela é uma data comercial, criada justamente para movimentar o comércio. E aí... Movimenta o comércio de flores, chocolates, motéis também, né? Porque é uma data que... para jantares. Pousadas, né? Tem todos aqueles atrativos. Tipo, fazem os quartos enfeitados, né? Então tudo também é questão disso, né? De ter a data direcionar para um comércio específico. A data foi criada para isso, né? Ela foi criada para movimento, né? Mais uma delas. Na nossa época tinha onde nós morávamos lá o baile. Bailes, né? O baile de Dia dos Namorados. Na nossa época. Então, é tudo movimento, né? Hoje nem sei se existe baile aí. Eu ouvi falar que teve ontem, mas não hoje. Porque hoje, como é segunda-feira, né? Então, eu ouvi falar que teve no ontem. Fim de semana. Né? Ontem eu sei que teve lá na nossa região, né? Porque a gente não mora mais na terra natal, mas na região, né? Nossa, lá em terra natal, teve evento ontem. Mas aqui na nossa região que estamos agora, Serra Gaúcha, tem eventos ocorrendo essa noite, né? Tem vários locais que eu acabei vendo também que o pessoal tá nesse movimento, né? De ir, porque é dia que tem que ir, porque tem que se acontecer hoje. E aí são 365 dias, às vezes, que passam entre brigas, entre, sei lá, nem se olha direito pra dizer que no dia 12 estavam juntos, jantando em tal lugar, viajaram pra tal lugar. E aí, essa questão, né? Será que vale a pena? E aí a gente olha pra nossa história. Dia dos Namorados tem que ser todo dia, né? E assim, não, todo dia tu fazer... Por que tu tira uma data... Só uma data no ano pra fazer tudo isso? Porque não vou dizer que tu tem que fazer todo dia, mas faça sempre que possível durante a semana, o mês, o ano, né? O que você faz especificamente nessa data. Podia estar na agenda, né? Então todo 12 do mês, então, né? Seria, né? Podia ser? Podia? Ó, ideias aí, ó. ideias surgindo aí. Mas o que eu queria trazer legal aqui pra vocês é, olhando pra nossa história mesmo, a gente não tinha essa coisa de ter que... Então, a gente foi a alguns bailes, sim, quando a gente tava lá no começo, né? O começo do namoro é diferente, né? É diferente, não adianta. Mas depois disso, não. Depois disso, a gente começou a realmente entrar nessa rotina que todo mundo fala. E aí que eu quero trazer essa reflexão pra vocês aí. Porque aconteceu com a gente também, né? A gente começou a se preocupar mais com a rotina realmente, porque
com criança pequena. Eu lembro quando os nossos eram pequenininhos mesmo, bebezinho de colo, então a rotina em si é cansativa, tem noites que não dormem, então a gente vira a noite e aí vira o dia e às vezes não é um dia só, às vezes é uma semana, 15 dias, às vezes assim, mal dormidos, preocupados com, às vezes com febre, enfim, é muitas coisas que acontecem para quem já é casado, para quem já tem filhos principalmente, né? Que tiram, digamos assim, o foco, que é o casal, que é o relacionamento. E aí a gente tenta, entre tantas opções, o básico, né? O cuidar do básico, né? Tá bem? Tá com saúde? Deu? Tipo, não fica muito no romantismo, digamos assim. Mesmo no nosso caso, que a gente era assim. Quer dizer que a gente tá certo? Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que a gente viveu isso. E a gente se identifica com muitas pessoas. Talvez você que tá ouvindo, tá assistindo, se identifica também. Que era assim, que é assim. Quer dizer que tem que continuar assim? Não. A gente escolhe mudar, né? A gente percebe, por exemplo, que os nossos filhos, eles estão crescendo. E conforme eles foram crescendo, a gente foi mudando também a nossa rotina, né? A gente foi se adaptando à rotina nova, porque a gente também vai se adaptando junto com eles, né? E a gente vai mudando também as nossas escolhas, nossas atitudes, de acordo com as fases deles também. E o relacionamento vai na mesma onda. Eu acho que é a mesma onda. É o engatinhar, né, do bebê, digamos assim, é o romance também do relacionamento. E para que ele dure, tem as fases também que precisam ser passadas. Cada um vai ter as suas. E o que eu percebo, assim, é que a gente precisa passar, às vezes, por algumas fases para aprender algo. Porque a gente não tá à toa junto. As pessoas não se unem à toa. Não existe erro ou acaso, né, que as coisas acontecem. A gente está junto por um propósito, né? Deus une esses propósitos, o universo, energia, frequência, o que você acreditar. Une pessoas com propósito. Um propósito de que elas cresçam juntas. Ou que uma aprenda com a outra. E aí a gente vai olhando e eu pelo menos eu sempre faço reflexão conosco, né? E a gente olhando como a gente cresce junto, o que a gente aprende com o outro. Por isso que às vezes o casal, um é diferente do outro. Um é parecido com o outro, mas tem atitudes, aprendizados, experiências diferentes. Porque é ali que a gente começa a aprender com o outro. Porque a gente tem que aprender, a primeira coisa, a respeitar que o outro é diferente. A gente vai precisar aprender a deixar a opinião da gente, mas sem, digamos, sem se ofender com a opinião do outro, né? Porque quando é o começo do relacionamento, a gente evita muitas vezes, né? Muitos, tipo... Se mascaram, né? No início do relacionamento. E aí pra depois... não perder, ó... E aí depois, conforme a intimidade vai fluindo, né? A intimidade faz muitas mudanças. Porque aí a pessoa começa a mostrar quem é mesmo, de verdade. E é ali que mora o desafio, né? De ver quem é que tá do lado. E aí, quando muda, então... Quando o desafio muda, quando a rotina muda, tudo muda, né? E aí, estar preparada para isso é o que eu mais... A partir do momento que já, digamos que tu vai morar junto. É. Ali que é o... E começa a cair as máscaras, digamos assim, né? No momento que tu vai morar junto, porque se tu tipo, tá namorando ou noivo, mas cada um tá morando na sua casa, aquela distância, aquela, digamos, de saudade, faz que quando vocês se encontram ali, digamos, no fim de semana e tal, devido à saudade e tal, fica mais um clima romântico, trata com mais carinho e tal, do que tu ir morar junto, daí tu tá todo dia vendo, né? Tu vê todo dia a pessoa, né? Não tem, digamos, aquela saudadezinha, se é que me entende. Eu acho que e é aquela coisa de máscara mesmo, né? Que a gente tenta enfeitar, adoçar, né? Quando se encontra, tipo assim, né? Que depois acaba, né? Parece que o doce acaba. Mas não é que acaba, é porque a gente cria o hábito, cria a rotina. Se acostuma. E começa a ser natural, porque a máscara cansa.
Já ouviu falar de quem usa máscara, a pessoa que é falsa, por exemplo? Chega uma hora que você descobre a verdade? É bem assim. Relacionamento também é bem assim. No começo, são duas pessoas querendo agradar, né? Querendo encantar. Então, é a máscara do teatro, sim, que quer agradar, que quer encantar, para que a outra pessoa realmente goste de ti. É como se fosse realmente um teatro, né? Mas não é... E aí, quando vai morar junto, quando casa, esse teatro acaba, porque aí começa a vida real. Então, é bem bacana a gente entender isso e estar preparado para isso também. Para não digamos assim, cair naquela coisa de que vai continuar, né, no sonho, que daí vira realidade, tipo assim, né? E uma coisa que eu percebo muito também, que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Porque acho que vai continuar tudo que nem era antes. E daí vai acontecendo algumas coisas, às vezes, diferentes do que elas imaginavam. E aí acumula, né? E aí a vontade de desistir aumenta. E teria que ser o contrário, né? A gente teria que fazer o contrário, a gente teria que tentar mais ou se dedicar mais quando a gente percebe algo desafiador. E não desistir mais fácil, né? Parece que ficou fácil desistir. Parece que ficou confortável. Ai, não gosto mais, então chega, né? E, na verdade, teria que ser o contrário, né? Se a gente não tá gostando é porque tem algo errado. E esse errado, muitas vezes, não é com o outro. Começa pela gente. A gente evita olhar pra gente. A gente sempre olha pro outro, né? E aponta o dedo, porque é mais fácil. Ai, é mais fácil dizer que o outro tá errado, ou dizer que o outro fez algo que não me agradou. E ao invés da gente colocar a nossa opinião na mesa, de conversar com o outro e dizer, eu não tô bem. Eu não me sinto bem com o que está acontecendo. Porque dizer, né, abrir o coração pro outro e falar que não tá bem é mais difícil. É incrível. Ser muito macho pra admitir, assumir que, tipo, que né, não tá bem. que não tá bem. E é ali que a gente percebe que muitos relacionamentos acabam por causa disso. E não tem nada a ver com o outro, muitas vezes. É aquela velha frase que muitas pessoas já ouviram, né? Ai, não é com você, é comigo. Tô terminando porque é comigo, não é com você. Mas, na verdade, se a pessoa realmente gostasse da outra e entendesse que esses desafios fazem parte, né, do relacionamento, ela ia colocar isso na mesa e dizer, ó, realmente eu não tô bem, né? Comigo tem algo de errado. E aí, vamos buscar o que tá errado e vamos buscar resolver. Talvez a outra pessoa não vá conseguir te auxiliar, porque às vezes o cônjuge não vai conseguir, nem, né, vai ter uma porcentagem pequena que o cônjuge vai conseguir auxiliar. Mas ele pode pelo menos tentar dizendo, ou pelo menos se colocar à disposição e dizer, ó, tô aqui. Mesmo que eu talvez não consiga te auxiliar, apoio moral. Eu tô aqui, né? É o apoio do casal, né? E então, mas as pessoas preferem muitas vezes desistir. Não tô bem, então tô pulando fora. Se eu voltar a ficar bem, a gente volta a se encontrar e qualquer dia. Sabe aquela coisa assim? Desculpa é mais fácil. Mas a gente passou por esses desafios também. De não estar bem, né? De não se sentir bem. Mas do contrário, a gente conseguiu superar essas fases também, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? Que E foi conversando. Eu não me sentia bem e aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender primeiro o que estava acontecendo comigo, mas não jogar isso nem né, como problema de casal, porque não era, né? A primeira coisa, entender que não era problema de casal, era problema meu, e que se o parceiro tá do lado, se é a pessoa que tá contigo, que dorme contigo, que te vê todo dia, por que não se abrir o jogo, né? Talvez você não tenha palavras para explicar. Talvez não existam palavras para explicar, porque quando a gente tá bem, a gente nem sabe o que tá acontecendo. Mas o compartilhar,
Por isso que eu quis abrir essa live, né, e falar com vocês aqui ao vivo. Porque realmente é o compartilhar. Porque se a gente não tivesse compartilhado que a gente não estava bem, talvez a gente não tava mais junto, né? Porque aí pode ser que a outra pessoa, por ver que você não tá bem, ache que é culpa dela, sabe? Ache que o que ela faz não é o legal. Tá atrapalhando a vida do outro, no caso, tipo, impedindo da outra pessoa a ir bem na vida, de crescer, de ter uma vida melhor, digamos, né? Muitos vamos separar aqui, aí se tu tem uma vida melhor, arruma um cara melhor, ou uma menina melhor, né? Muitos também, tu arruma um cara mais rico, ou uma menina mais rica, que em condições financeiras também, muito também tem isso, né? Tem de também, condições financeiras. né? Tem também. Mas assim, é uma coisa que eu percebi muito assim, que acontece seguido, né? Que as pessoas não tão legais e aí elas preferem se afastar. E isso, na verdade, é uma característica de medo, de insegurança, de falta de compromisso com o outro, até de realmente de parceria, né? Porque se estão compartilhando a vida, por que não compartilhar os problemas, né? Independente de saber o que está acontecendo ou não. E aí eu acho que o bacana é que a gente percebe hoje mais aberto nas pessoas que anos atrás, quando nós passamos por essa fase, vamos dizer bem sincero, quando nós passamos por essas fases, é que agora as pessoas estão se abrindo mais às terapias. E casal que faz terapia, né, com a terapia em dia, a chance de dar certo ou de se entender em primeiro lugar é maior, né? Porque as pessoas precisam primeiro entender, né? Se conhecer, para poder então compartilhar a vida. E às vezes elas querem conhecer só o outro, nem querem se conhecer. Amar o outro sem se amar não tem como. Porque para compartilhar o amor, a gente precisa primeiro se amar. Pode perceber a pessoa que tá bem com ela mesma, que tá completa de si mesmo, né? Tá preenchida de amor próprio, ela vai conseguir buscar ou atrair, que é melhor dizendo, né? Não buscar, mas sim o atrair o relacionamento saudável. Tá desconfortável? E quando tu percebe que se você não tá bem, se você já não tá legal, o relacionamento que você vai atrair não vai ser legal. Né? Vai ser aquela pessoa que vê que você tá carente e aí quer aproveitar desse momento, né? Ou se você tá sei lá, triste ou coisa assim, e aí, né? A pessoa que se aproveita do que você tá vivendo. E isso não é relacionamento saudável. O relacionamento saudável só vem quando a gente estiver completo. Porque a gente não vai dividir o que a gente não tem. A gente vai compartilhar o que a gente tem e principalmente o que a gente tem em sobra. Então, quando a gente se transborda de amor próprio, é que a gente consegue encontrar uma pessoa que vá compartilhar a vida, mas ela também tem que estar completa primeiro. E é como um jardim, né? Um jardim florido, em que as plantas estão no seu auge, né? Floridas no seu auge, e que vem as borboletas, que vem os beija-flores, que vem as abelhas, enfim. Elas só vêm ali porque tem transbordando energia, que tem transbordando vida, né? Que é o amor e o equilíbrio. Isso vai ver pela natureza, né? É pelo amor que elas nascem e crescem, né? Então, é a mesma coisa com nós. A gente também é assim. Só que daí quando vem os desafios a gente desiste. Às vezes de lutar, de cultivar esse amor. E amor próprio em primeiro lugar. Cultivar esse amor próprio é a primeira chave. E paciência. Paciência. Calma, paciência. Tipo, quem tem filhos, no caso, como nós. Como nós. Vocês estão com essa folga hoje, não tem as crianças juntos.
sim, as crianças estão dormindo. A gente esperou Pra fazer. muita coisa, a gente espera, fica às vezes tarde, mas espera eles dormir Pra para conversar. conversar. Tipo, a gente não tirou. Hoje o dia dos namorados a gente não tirou para sair, para aproveitar. Mas a gente aproveitou alguns dias que as crianças não estavam em casa, que estavam tirando, digamos, um feriadão na casa dos avós e tal. A gente aproveita esses momentos, esses dias. Não especificamente a data hoje. É por isso que eu tem digo, que a ser data é data. comercial, né? Não, é o dia que, temos hoje, a gente tá sócio, tá legal e tal. Vamos aproveitar hoje, né? Então é aproveitar das oportunidades que aparecem, digamos, de folga. É isso aí. É como também a gente aproveitou com eles também. Sim. Né? Dias que a gente conseguiu aproveitar também, estar com eles também. E aproveitar, essa nossa companhia, né? Porque precisa também ter esse olhar também, né? Se estamos juntos, mesmo que estão as crianças, a gente poder aproveitar do olhar do outro, do sorriso do outro, de estar junto. Que lá no começo era tão importante. Ai, quando vai chegar o final de semana, o dia pra gente estar junto ali pertinho, né? Como era assim lá no começo, meu Deus, é amanhã, né? Daqui a pouquinho ele chega. Tempo do SMS, mensagenzinha. E aí agora, às vezes, estão juntos ali, ainda estão, torcendo a cara um pro outro. Não. São fases, às vezes, que precisam ser aprendidas. Eu diria bem isso, assim, a gente precisa aprender com isso. Se você está passando por isso, já passou por isso, e não gostou da situação, não gostou disso que você viveu, é porque você precisa aprender com isso. Aprender que isso são momentos que daqui a pouco você poderia estar aproveitando, estar curtindo, estar sorrindo, estar sentindo a presença do outro, né? Compartilhando do momento. E aí você estava desperdiçando, sabe? Literalmente. Depois que passou, passou. Outra coisa que pode ter acontecido e acontece muitas vezes agora que a gente aprendeu muito já sobre isso, né? É que com a astrologia, né? Com o aprendizado com a astrologia, a gente percebe a mudança do humor entre o casal. A lua muda, as emoções mudam e principalmente o humor entre o casal muda. E a impulsividade muitas vezes faz com que a briga aconteça assim, sem motivo nenhum, né? Como é que se diz? Chutou o cantinho lá com o pé, torceu o dedinho do pé, já é motivo para uma briga porque foi alguém que deixou algo no meio do caminho, sei lá do que, né? E aí, esses starts aconteceram várias vezes nesse nosso caminhar, depois que a astrologia entrou nas nossas vidas. E aí eu pegava assim, realmente, temos uma lua aí que está ativando emoções que não são necessárias. Então, respira fundo, calma, já vai passar, né? Mercúrio retrógrado, então, aprendemos muito com essa dupla, essa palavrinha aí, Mercúrio retrógrado, né? Que falou uma coisa, entendeu outra, meu Deus do céu, já deu briga porque entendeu outra coisa. Calma, é Mercúrio retrógrado, fala de novo, repete. Não tenho paciência para repetir. Calma, precisa repetir sim. Já esqueci o que eu ia falar. Não. Também. E aí a outra pessoa, às vezes, por impaciência, já arruma briga, né? E aí a gente aprendeu muito com isso. Aí a gente aprendeu também como um tem um jeito diferente do outro, mas aproveitando os pontos, digamos assim, que estavam escondidos, ocultos entre nós. Porque cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, mas a gente pode e deve estar se melhorando cada dia, né? Buscando o seu melhor, buscando ser uma pessoa melhor, por essência, por ser individual mesmo, pelo nosso aprendizado. Mas dentro do relacionamento, né? A gente muda, digamos assim, não é que a gente não é,
Quando a gente muda a forma de agir, de quando a gente está no trabalho, de quando a gente está na casa dos nossos pais, de quando a gente está no meio, na sociedade, em grupos, enfim, a gente vai mudando a forma de agir. A gente já tem essas características, essas tendências de mudar. Mas dentro do relacionamento, às vezes a gente só está usando uma parte, uma pequena parte de quem a gente realmente pode ser como evolução de ser humano. E aí isso a gente também começou a aprender, já fazem agora uns mais de 3 anos já, e a utilizar do melhor um do outro, né? A gente descobriu como utilizar o melhor do outro. Descobriu que o outro tem pontos que não vai abrir mão de jeito nenhum. Não adianta querer arrumar briga. Não adianta, tem pontos que são importantes pro outro. Que às vezes a gente acha que não, eu vou mudar, eu vou fazer a pessoa mudar. Não vai não. Não vai porque aquilo é importante. E isso vai te fazer afastar dela. Vai fazer com que esse relacionamento acabe terminando. Porque você está forçando a outra pessoa a ser como você quer. Ou falar o que você quer ouvir, ou agir do jeito que você quer que haja. Então... E cada um tem as suas coisas que são importantes, né? Aqueles assuntos, aquelas vontades que é tema importante e pronto, não tem. E aí, entendendo que aquelas pautas, digamos assim, são importantes para aquela pessoa, às vezes a pessoa nem conta pra ti, tá? Tem mais isso. Às vezes o cônjuge não vai te contar. Porque não quer uma briga, né? Porque ele não quer que você saiba que aquilo é importante para evitar que você não deixe, né? Ou queira mudar, né? Queira que o outro mude. E aí não vai contar. Porque a gente percebeu isso, né, dentro do que a gente fazia mesmo. Eu não falava porque eu não queria te magoar, ou eu não falava porque eu não queria que você não me deixasse, digamos assim, ou ficasse batendo contra aquilo que é importante. Sabe? Eu vou dar um exemplo nosso, que até aconteceu um pouco antes. Ai. Tipo, até uns anos atrás, no começo, que a Miriam, como ela fez anos atrás um curso de estética, de esteticista, né? Então eu tenho bastante problemas de cravinhos, de espinha e tal. Até alguns anos atrás eu tolerava, eu aceitava, né? Que ela vinha, apertava, não, é um jeito de cair. Depois que a gente buscou, tipo, a gente conversou um dia, eu me disse, não, eu odeio isso. Viu? Eu odeio Qual a isso. importância? Odeio, é frio, é verão, às vezes tu tá sentado, quieto ali. Eu sei que é o jeito dela, é um carinho dela comigo, de cuidado dela comigo. Tá, demorou a entender, sei, eu odeio esse tipo, odeio. Mas é o jeito dela, é um jeito de me cuidar, porque isso não é bom na pele da gente, né, no rosto, né. E sei que um dia eu odeio isso. Para com isso que eu odeio. Me incomoda, dói, eu não gosto de sentir essa dor, digamos assim. De vir ali toda hora e apertar. Toda hora? Mas não, toda hora vamos dizer, tipo, todo dia, ou né, cada dia sim, dia não, enfim. É um jeito que um dia eu disse, eu não gosto, chega, eu odeio isso. Mas, tipo, eu entendo que é o jeito dela me cuidar, né, de cuidado comigo. Então, daqui a pouco para algum outro casal ia ser o fim da relação, né? Então... E é uma coisa que... Mas eu só vou falar, se né? Liberta, tem que dar né? exemplos Se também. liberta disso, né? Eu não entendo, né? Eu evito, né? Para não arrumar briga, né? Mas preciso falar, preciso compartilhar, né? O teu sentimento às vezes fica bloqueado. E aí não falar aquilo fica... Até pode ficar doente. Incomoda, né? Até pode ficar doente fisicamente. Porque tu não quer falar, se eu falar, ela vai arrumar. Ou vai começar uma briga agora, né? Começar uma briga. Né?
ela vai ficar chateada, triste, vai chorar, enfim, mas eu acho que isso é válido. Tu tem que falar, Compartilhar o que você sente. compartilhar, pra daqui a pouco deixa a coisa rolar, acontecer e vai acabar magoando de um jeito ou de outro, enfim. Às vezes a gente não quer magoar o outro É. e se magoa, né? Isso que ele quer dizer, né? A gente Isso. não quer dizer pro outro que porque eu vou evitar de ferir quem eu amo e eu vou, né? E acaba ferindo a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você, não é o outro. Sim, porque se a gente quer estar com o outro, primeiro a gente tem que estar vivo. Então a gente tem que primeiro gostar de a gente. Parece egoísmo, mas não é. Porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, né? Porque daqui a pouco, né? Engolindo aquela vontade de falar e não fala, por exemplo, pra não magoar o outro, acaba se magoando. Mas também tem o extremo, né? Tem o contrário, muitas vezes, né? Que é a pessoa que fala muito e aí acaba, né, ferindo o outro porque não pensa no que fala, né? Às vezes fala de coisas que não tem. Acaba inventando alguma coisa. Então tem tudo isso. Então, quando a gente sabe, a gente se conhece, também conhece o outro, a gente vai buscando o meio termo. Quer dizer que a gente acerta sempre? Não. A gente vai buscando aprender com o erro, né? Que a gente nas tentativas e erros, a gente vai montando o nosso escalar, digamos assim, do dia a dia. E é por isso que eu quis tanto trazer essa live ao vivo, compartilhar, porque é muito bacana como a gente vai sentindo de trazer. Eu até tinha, eu comentei com vocês lá no começo, não sei se vocês pegaram ou não, eu até tinha programado um vídeo que eu ia fazer hoje e trazer pra vocês o vídeo onde eu ia fazer. E aí eu acabei desistindo e aí eu tive essa ideia de fazer a live e ainda trazer ele junto pra live, que essa troca de conversa é o assunto de hoje, né? Essa preocupação às vezes de compartilhar a vida, e por que não compartilhar o vídeo, que é o que eu faço, né? Que é o que eu trabalho, que eu auxilio, que eu coloco aqui pra vocês, porque esse é um tema que eu tenho experiência porque ele tá aqui, né? Se eu tenho experiência nisso é porque ele tá aqui, é porque a gente junto aprendeu muito e tem muito pra aprender, eu espero. Porque a gente já viveu muitas situações. Olha, não for, né? Tem muita gente que dá pra dizer com mais anos do que a gente, mas eu olho pra nossa história e vejo muitas situações que a gente aprendeu. E toda vez que a gente aprende algo, a gente supera isso, né? A gente vai ter como se fosse numa escola, a gente vai ter aquele aprendizado, digamos assim, aquele tema, aquele assunto, aquela matéria. E aí, às vezes, a gente não vai bem, a gente roda, digamos assim, né? A gente erra, e aí a gente vai estudar o que errou, vai buscar melhorar, buscar fazer o reforço. Ok, superou, passou. Aí o que acontece? Vem mais uma provinha. Vem mais um teste. Ah, aprendeu? Ok. Parabéns, bora para o próximo tema, para a próxima matéria, para o próximo aprendizado. Errou de novo, não deu certo de novo, caiu, acabou dando a mesma resposta que a primeira prova. Calma, daqui a pouco vem outra prova aí. Então, a vida ela é assim. E dentro dos relacionamentos isso também é assim. Só que às vezes a prova ela vira de jogo. Às vezes aquilo que eu passei não é exatamente aquilo que ele vai passar, mas o aprendizado é pros dois. Né? É porque vocês estão juntos que vocês vão aprender juntos. E aí o aprendizado é pros dois. Aí eu falei tal coisa, e eu combinei contigo, e eu marquei contigo, a gente vai fazer. E aí, por via das dúvidas, alguém diz, não, deixa assim. E aí depois o jogo vira. Não, olha lá, lembra que eu marquei? Por que você deixou assim? Entende? Então, quando você tem essa visão de olhar para esse relacionamento como vários aprendizados que estão chegando junto, já muda o foco, tá? Já muda o foco. Porque aí você não pega como não seria enrosco, mas
aquela coisa da pessoa tem defeitos e eu não consigo conviver com isso. Muito pelo contrário, vai Você quer que ela equilibrando isso. aceite os teus defeitos, tudo que você tem dentro, mas você não aceita um defeitinho dela. Né? Eu acho que tem que ser mútuo. Ela tem defeitos, ela aceitou seus defeitos, se você gosta, digamos, não é obrigado a aceitar, mas você também tem o dever de me fugiu a palavra. O dever de tolerar ou aceitar os defeitos também da outra pessoa e se ajudarem um ou outro a acabar com esses defeitos. Crescer, né? Crescer Aprender. junto e ir eliminando. Tipo, um jeito que eu não gosto desse, digamos, o carinho dela quer vir apertar, Cuidado. é um cuidado, né? Ela também tolera o meu jeito, tipo, às vezes eu fico quieto num canto, não falo nada do trabalho, tô fuçando nas minhas ferramentas, testando ferramenta, que eu gosto, né? E então ela tolera isso também. Não é também outras coisas que aconteceram. Teve uma época ali que tu tava fazendo uma série de lives, né? E acabou que ela ficou sem voz. E era bem nessa época, né? Bem no inverno, acho que era. Já passou, seria maio. Maio, Era mas maio, eu acho. era frio. É que era mais frio do que ano. Eu peguei e assumi uma ou duas vezes, acho. Que foi aquela série. Tipo, eu podia ter ficado na cama também, dormindo, quietinho. Né? Era uma coisa dela, né? Não, pra não deixar... Pra não falhar, né? Não falhar, não perder o fio da meada. Então, também tem isso. Tem que abrir mão do conforto, e você não se sacrificar pelo outro e você também. não foi nem trabalhar aquele dia, né? Você acabou ficando porque Sim. eu não tava legal. Eu lembro porque assim, eu lembro que eu acordava bem cedinho pra fazer as lives. E aí, eu não sei se foi naquela noite, foi na noite anterior, eu tive atendimento até 10 horas da noite, algo do tipo assim. E o atendimento me esforçou muito, eu precisei me dedicar muito né, no atendimento e tal. Porque, tipo, já tinha, né, desde a manhã cedinho até noite, né, noite adentro, utilizando da voz, eu sou uma que tem que cuidar muito da minha voz. Tanto que essa última semana eu não trouxe conteúdo aqui no Instagram pra vocês e pouco no YouTube também, justamente por causa disso. Porque se eu utilizo muito a minha voz, que foi o que aconteceu no final de semana passado, chega um limite que não sai. E eu preciso ficar na minha. E aí eu às vezes até fico, tá, mas eu vou ficar na minha, eu vou ficar quietinha, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas. Então eu vou ter que fazer escolhas. É necessário fazer escolhas. Aquele dia foi o que eu tive que fazer. Eu disse, eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que desistir por hoje e vou ter que ficar. Porque eu não tinha condições de fazer. E aí eu disse pra ele, não, bota lá, escreve pra mim, me dá aqui o celular que eu vou escrever. Hoje não, né? Hoje eu não vou poder estar com vocês. E ele disse, não, eu vou assumir. Você veio e assumiu sem falar, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que quando eu vi, tipo, opa, que legal, né? Isso é relacionamento, né? E essa convivência, essa disponibilidade que um tem pro outro, né? Às vezes a gente não entende nem o que é essa troca, porque acha que é apenas a troca de chocolate, de flores, de jantares, de, sei lá, presentinhos e coraçõezinhos. E não entende que no dia a dia a gente tem que observar essas atitudes, né? Como é que a pessoa te trata no meio do público, como é que a pessoa te trata, né, a dois, como é que a pessoa te trata dentro da tua família, dentro da família dele, dentro da família dela. Esses pontos a gente precisa também observar. Como a gente trata o outro e como o outro trata a gente. Porque às vezes a gente quer que o outro nos trate bem, só que a gente não quer dar nada, né? A gente não quer fazer nada. Essa coisa de relacionamento é muito isso. A gente precisa fazer algo
antes de querer algo, sabe? Bem aquela coisa do início do namoro, né? A gente precisa fazer algo, encantar o outro, entre aspas, né? Vou botar bem entre aspas aqui o encantar, que é fazer algo para receber algo, é o dar e receber. E isso precisa estar sempre equilibrado. Na verdade, nunca vai estar. O dar e receber sempre é um dá mais que o outro. Um dá sempre um pouquinho a mais que o outro. Porque a hora que ficar realmente equilibrado, acabou. Entende? Porque quando um dá mais do que o outro se sente na obrigação de dar um pouquinho. Entende? É como se um fizesse uma coisa pro outro e o outro devolvesse. Entende? Esse é o dar e receber. Agora, quando fica na mesma quantidade, eu dei, digamos, vou botar em números, eu dei 5 e recebi 5, né? Eu dei nessa linha e ganhei nessa linha. Então, acabou. Se bateu aqui igual, acabou. Agora, se eu ganhei um pouquinho mais, opa, eu tenho que devolver um pouquinho mais. Ah, eu recebi um elogio hoje, então eu quero elogiar de volta. Mas eu vou elogiar de uma forma diferente, um pouquinho mais. Mas não é o mais de números financeiros, não é isso que eu tô falando. Mas assim, é aquela coisa de cuidar a mais. Daí às vezes a gente para, às vezes a gente dá um start, né? Dá uma pausinha e aí começa de novo. E aí, não, mas espera aí, ninguém fez nada. Eu preciso começar. Tá meio frio essa história aqui, né? Esse relacionamento tá meio frio. Então, quem é que começa? Não é sempre a mesma pessoa que tem que começar, não. É o dar e receber. Então, hoje a pessoa não me disse eu te amo, você pode começar, entende? A bolinha tá quicando do teu lado, por isso que a pessoa não falou nada. Entendeu como é que é? São pequenos detalhes, são pequenas atitudes no dia a dia que fazem essa diferença. E a gente percebeu isso também, né? Que a gente deu uma pausa, digamos assim, nesses detalhes. E aí a gente começou novamente a observar e a fazer essas trocas com mais frequência, eu diria, né? É isso aí, né? E, tipo, a gente tenta fazer... aproveitar mesmo os momentos que estamos sós. Sempre vai ter um momento, sempre vai ter um momento que vocês dois vão ficar sozinhos. Vocês não vão ter alguém na cola ali 24 horas juntos, né? Até a gente fica, às vezes, mesmo com as crianças juntas, a gente começa a namorar ali, um chamego, um carinho. Aí vem, tô vendo vocês, né? Então... Peraí, a mãe é minha, o pai é meu, vem pra cá, salta então, a mãe, salta o pai. Tudo tem um momento, mas a hora pra fazer. Mas é que uma coisa que eu acredito, não sei se o que tu acha, mas eu acredito muito, é que quando a gente demonstra carinho entre a gente também tá ensinando nossos filhos a que no futuro, no relacionamento deles, eles troquem esses carinhos. Porque como é que eles vão saber que precisam cuidar do outro, um acariciar o outro? E eu não tô falando de carícias, né? Tô falando de carinhos, né? Delicado, não, né? Não extremo, não. Esses cuidados, né? De às vezes um olhar diferente, alguma coisa assim. As crianças percebem, elas entendem que existe carinho entre os pais. Elas observam isso, elas observam esse amor entre o casal. Tem que dar esse exemplo nessa parte. É um exemplo para os filhos. Para então, quando eles chegar na idade e tiverem seus namorados, família. Saber, digamos assim, ou ter esse exemplo, né, de casa. Porque como é que eles vão aprender isso? Da onde eles vão aprender isso? Se a gente precisa, eu acho, não sei se eu particularmente entendo muito assim, que a gente precisa demonstrar esse amor para os filhos, primeiro, né, da gente, demonstrar para essas crianças que eles são amados dentro da família. E aí os pais não se amam? Os pais não trocam isso? Né? Não faz sentido. Então a gente vê muito por pais que estão separados e aí os filhos não entendem, né? Dizem que amam a gente, mas não estão juntos. Mas aí quando falo do papai e quando falo da mamãe, eles falam de uma maneira grosseira. Então fica aquela coisa, aquele desafio dentro da criança. O que tem de errado? Como é que isso é amor, não é amor? É um amor que briga, é um amor que... Entende? Então esse olhar das crianças entender que papai e mamãe
né, um gosta do outro, tem um carinho pelo outro, não só o carinho que a gente tem por eles, eu acho que é realmente de extrema importância para o aprendizado deles também, nessa questão, né, que é o exemplo, né, deles terem isso em casa. E isso é uma construção da gente também, a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, a gente vai testando, porque pai, mãe ou casal independente é um aprendizado, opa, um barulho aí. É um aprendizado diário, né? Então, se você quer aprender como é que você é, ou como é que o outro, né? Ou quem você atrai para estar contigo, hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? A gente aprendeu muito assim e hoje eu partilho muito com vocês, que é fazendo, né? Buscando autoconhecimento, fazendo seu mapa astral, a gente consegue aprender a entender muito mais sobre isso, principalmente os pontos fortes e pontos fracos que cada um traz para esse relacionamento, né? E aí, se a pessoa já tem um relacionamento e já tá desafiador, mais importante ainda é buscar isso. Só que às vezes um tá pronto e um não tá pronto pra isso, né? Às vezes um quer aprender e o outro não. No nosso caso também foi assim. Eu comecei aprendendo, buscando autoconhecimento, buscando essas ferramentas dentro do relacionamento, e ele não tava preparado pra isso, não. Quer dizer que foi fácil? Não foi. Mas foi muito importante. Eu acho que pro nosso crescimento foi muito importante, porque aí, à medida que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando, às vezes isso fazia umas caras feias, às vezes. Mas depois fez sentido. Depois foi aprendendo. Foi uma fasezinha que a gente já estava vivendo, por isso que eu fui buscar. E aí isso fez a diferença. E aí, opa, realmente tá fazendo diferença. Então, peraí que eu também quero saber mais. E aí vou buscar também, né? Aí foi o teu momento. Agora eu quero aprender também. E aí, não, agora eu aprendi, agora eu entendi o que tu falava antes, que eu não tava preparado pra isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem cada um ter o seu tempo pra aprender. Mas o bacana é que quando um se permite aprender, ele leva esse aprendizado, digamos assim, como uma nova ferramenta pro dia a dia, porque aí ele começa a olhar o outro de forma diferente. Muitas vezes é com maior respeito do que antes, porque quando a gente se conhece, a gente se respeita mais. Quando a gente se respeita mais, a gente também respeita mais o outro. Então esse olhar muda e na maioria, para não dizer 100%, né, porque nem todo mundo tá 100% se dedicando a isso, eu vou ser bem sincera, nem todo mundo tá 100% dedicado a fazer dar certo, porque não é tentar até dar certo, e sim fazer até dar certo, é que esse conhecimento ele ajuda as pessoas, ele ajuda no relacionamento. E aí ajuda de uma maneira assim que não tem explicação. Porque às vezes as pessoas elas estão junto por um propósito tão mínimo que qualquer ventinho, né, atrapalha, faz com que o castelo de cartas caia. E era só um ajustes dentro desse relacionamento e às vezes realmente as pessoas não sabem nem por que estavam juntas, né? E aí precisava desse vento para espalhar as cartas todas. E aí começar a cada um olhar para si. E aí quando acontece isso, e eu sei que pra quem daqui a pouco não tá assistindo isso e aí não tem namorado, e aí no dia dos namorados pegar isso é complicado, né? A gente fala de relacionamento, mas eu não tenho que relacionamento pode acontecer também. Pega o aprendizado dos últimos relacionamentos. Busca os acordos espirituais por trás de cada relacionamento. Ai, mas eu não sei. Começa a observar o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, o que era bom, o que era ruim. O que era bom, mas era ruim, sabe? E aí, isso tem tendência a repetir. Simples assim. Tendências a repetir. Ou você aprende, ou você repete, né? Ou você supera. Então, para quando se pegar nesses assuntos de novo e não sabe o que fazer, buscar ajuda é essencial. Que aí você vai acelerar o processo. Vai pegar o caminho mais certo, o caminho mais ideal, né, pra você. Porque aí você não fica testando. Será que vai dar certo aqui? Será que vai dar certo lá? Porque caminhos são muitos.
São inúmeros, mas em qual que se encaixa na tua vida? Por isso que eu acho legal a gente trazer exemplos da nossa vida, bacana, compartilhar, bacana. Mas quer dizer que vai funcionar para todo mundo? Óbvio que não. É claro que não, porque somos únicos, somos individuais. E cada relacionamento é único e individual. A gente começou, a gente era novinho, digamos assim, né? Sim. Então, a cabeça é diferente. E cada, que nem dizem, né? Cada cabeça é sua sentença, né? Cada um tem seu aprendizado. E aí, como é que tu vai ficar pegando exemplo dos outros, às vezes, só por... Ah, porque eu vi fulano assim. Por gentileza. Você tá ajustando, tá balançando a live. E aí você quer fazer como você viu que os outros fazem e não funciona. Mas quando você faz o que você combinou fazer, que é o teu jeito, com o que você tem de melhor, que às vezes você nem sabe o todo do potencial que você tem, e eu bato muito nessa tecla aqui em casa, muito, talvez seja até difícil de ouvir às vezes, porque eu falo muito, cara, você tem muito potencial. E aí, às vezes a pessoa não está preparada para isso. Os potenciais que a gente tem, às vezes não está preparado, porque a gente nem sequer olhou na gaveta dos potenciais. Aí a gente escuta tantas outras pessoas dizer nossos defeitos, que a gente agarra nossos defeitos como se fosse uma mochilinha e carrega como se fosse quase um orgulho. Ai, eu tenho tudo isso aqui. E tudo isso aqui é meu. Não, ó, é meu. Quiser não, mas é meu. Né? O orgulho dos defeitos. Mas nem olha para os potenciais. Porque não chegou até lá. Nem testou eles ainda. É como se fossem brinquedinhos novos. E aí, isso, quando a gente abre essa gaveta dos potenciais e começa como é que se diz? Explorar esses potenciais que cada um tem, agora sim. Agora a gente começa a sentir, né? Sentir quem realmente a gente é. E esse sentimento começa a aflorar a gente na nossa nova etapa. A gente vai pra nova etapa. E isso dentro do relacionamento é a mesma coisa. E aí quando a gente tá junto um do outro, né, digamos assim, incentivando o outro a utilizar desses potenciais, o casal cresce junto. O relacionamento fica diferente. Porque aí a gente começa a admirar ainda mais quem tá do lado da gente. E a gente às vezes até incentiva o outro a tá colocando esses potenciais pra fora, né? Quando a gente sabe que o outro tem. E nem sempre a gente vai conseguir isso, porque o outro não tá preparado. Então aí também tem o respeito, tem a paciência, tem aquela cautela de quando falar, de quando mencionar esses assuntos. Esse cara aqui não vinha pra abrir uma live e conversar, mas de jeito nenhum, né? Porque eu não sei o que falar, eu não preparei nada, eu não sei, não tenho experiência pra falar, ou eu não tenho, como é que tu dizia? Não tenho jeito pra falar. Mas quando precisou ele foi, né? E aí eu disse, opa, se o cara que disse que não tinha jeito pra falar tá lá falando, nem sabia o que tinha que falar, mas foi dar um jeito de procurar. Os conhecidos vão me ver, os colegas de trabalho vão me ver fazendo. Tem esse desafio, é uma coisa que me incomoda às vezes. Mas tá aqui comigo, tá aqui fazendo. Já fez alguns vídeos comigo, já fez algumas lives também, que a gente já fez junto também. E aí eu disse, hoje vamos fazer, vamos gravar, vamos, na verdade, fazer ao vivo, porque é mais real. É isso aí. Tá faltando, acho que essa coisa de realidade. Tá muito no status, aparência. Isso. Naquela coisa da foto do Photoshop, né? Aquela casal perfeito. As vidas perfeitas que existem, né, no Instagram, né? Nossa, aquele casal deve viver uma vida perfeita, porque olha a foto, olha o sorriso na foto. Mas não sabe o que aconteceu atrás das câmeras. Quantas vezes, né? A gente tava aqui antes, colocando as câmeras. Pera, não tá torto. Não fiquei bem aqui. Pera, deixa eu ajeitar aqui. Ou mentalmente tá xingando a outra pessoa ainda. Ou tão... mas vi um Reels, acho que era, no Instagram, tipo essas expectativas e realidade. Que o casal
ele vinha e se cochichava assim, achava que tava no maior chamego, né? E daí quando tirava o áudio da música, ele tava falando, a mulher falava, você tava olhando pra aquela fulana. Mas só que com um sorriso no rosto pra disfarçar, ter uma boa aparência, digamos Isso. assim, né? É, Para os outros que Isso. estavam vendo, né? Para a sociedade em si, né? mas na real eles estavam discutindo ainda, né? Então é tipo isso, né? Aquela foto bonita Faz sentido aquele vídeo lá, muito aquela pro foto projeto de bonita, hoje. né? Aquela paisagem, aquele presente, aquela status bonito, mas vida real, Então, ao invés de a gente fazer postagens bonitinhas, hoje a gente fez uma live real, mostrando a realidade aqui, né? A realidade de quem já tá louco pra ir dormir, porque amanhã acorda cedo, a rotina pega, segunda-feira, né? Final de segunda-feira aí. Então a semana começando de uma maneira diferente. E outra, nós passamos já esse ano 60 dias juntos, sem eu trabalhar, né? Fez 60 dias, não, já foi mais, já foi quase 6 meses já. Mas ficou de molho, digamos assim. Então, também aproveitamos esse momento. E daquele jeito, não, não me encosta, que dói. Mas chegava perto. A primeira coisa que eu fiz foi tirar foto. Eu não quero tirar foto, né? Vamos tirar foto, vamos lembrar. Por quê? Porque o acidente foi lá em fevereiro, mas assim, o acidente foi marcante, digamos assim. E eu, na hora, me veio o intuito de fazer, e eu, não quero. Não quero aparecer mais, agora não quero que ninguém me veja. Não precisa ninguém te ver. Vamos só salvar isso aqui, porque depois que passou, e aí chega um outro desafio, qualquer, um outro desafio, que às vezes a gente acha, eu não sei se eu consigo, não sei se eu dou conta. Olha para aquela foto que você não estava legal, e aí percebe como você melhorou, quanto você conseguiu superar, né? O braço estava quebrado em 2 lugares, né? 2 lugares, né? Tava quebrado. E agora tá aí, tá inteiro de novo. Então, não foi legal olhar para aquela foto. Mas tá melhor do que tava. Tá ou não tá? Foi legal olhar para aquela foto no começo? Não foi. Mas agora tá melhor. Entende? Às vezes a gente não quer fazer foto quando a gente não tá legal, mas às vezes é preciso. Quando eu olho para minhas fotos que eu tinha 10 quilos a mais, meu Deus! Aí eu olho, não, que bom. Aí a gente melhorou. Né? A gente não fez, um estúdio pra gente fazer o vídeo, pra fazer a live hoje, porque a gente realmente quis fazer assim, de uma maneira bem simples, digamos assim, mas realista, né? Porque eu acho que as pessoas estão cansando dessas enfeites, digamos assim, aparências, sem ter uma energia real, sem ter a realidade verdadeira. E eu quero agradecer vocês que estão aí, que ficaram conosco, que acompanharam. Se você tem algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida, quiser colocar aqui para nós, a gente está aberto para conversar, compartilhar, né? E desejar uma excelente semana aí para todos vocês. Amanhã é dia de Santo Antônio. Para os tentantes aí de arrumar relacionamento, devem estar já preparados para as promessas a Santo Antônio. Para quem tem relacionamento e tem fé, que é da fé de acreditar, também geralmente busca por ele, né? E cada um na sua crença, cada um na sua conexão aí, que o relacionamento ele também precisa disso, precisa desse salto de fé também. Quando se junta, né? Precisa ter essa fé também, independente de qual crença, de religião, se tem religião ou não. A fé é do acreditar que vai dar certo, acreditar no amanhã, trabalhando e plantando hoje. Porque se a gente não planta hoje, a gente não tem como colher amanhã. Se a gente não plantar o respeito hoje, não tem como a gente colher respeito amanhã. Isso não tem, isso é uma regra, né? Se você não plantar o que você quer colher, você não tem como colher, não existe isso. Não tem como colher o que o outro plantou, precisa você plantar. Você precisa aprender a cultivar,
E é o plantio, é o regar, é o cuidar, é o limpar as ervas daninhas, é o se dedicar a que isso vá produzir frutos. Um dia após o outro, com paciência, com perseverança, com essa dedicação realmente, para que dê certo. Mais alguma coisa, mais algum recado final aí para quem tá conosco? Acho que desejar um ótimo final de Dia dos Namorados aí. Dia de Santo Antônio, em alguns lugares é feriado, né? E é isso. Um bom descanso a todos e tenham calma, fé e paciência. Acho que paciência é o principal para ter e conversa, para ter Isso, diálogo. Um relacionamento aí. Não que a gente não brigue, que a gente não se xinga, que a gente não discute, sim. Porque a vida é real, né? Discute, xinga, briga. Depois abaixa a poeira, volta lá, conversa. Respira, conversa. É isso aí. E vai. É isso aí. Estamos aí. Certo? Então é isso. Vamos lá? Até mais. Até Boa mais, noite. valeu!